Gravando aqui, então. Então, vamos lá? Vamos convidar todo mundo, então, para sentar aí de forma confortável. Vamos fechar os nossos olhos. Serenar o nosso coração. Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão conosco. E agradecer por mais um dia. Te rogamos, querido mestre, querido amigo, que podamos aprender um pouquinho mais com os estudos de hoje, que essa sementinha ela possa germinar dentro do nosso coração e que todos os seus ensinamentos, querido amigo, que nesse território que a gente está plantando, os teus ensinamentos, que possam nascer bons frutos, que possamos florescer, que possamos nos doar, que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, com cada aprendizado. Nós sabemos, Jesus, que o Evangelho é um caminho seguro, é um caminho reto, cercado de tanto amor que nos educa, que molda a nossa moral. E queremos lhe agradecer por essa oportunidade que estamos tendo nessa encarnação. E que a cada dia, Jesus, possamos evoluir um pouquinho mais, cercados de muito amor. Vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje, ao nosso estudo de hoje. Os amigos espirituais possam abençoar o nosso amigo Luiz, que vai compartilhar conosco seus conhecimentos, e que possamos, então, aprender. E que assim seja, graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de novo, né? E o assunto de hoje é interessante, ele tem uma série de coincidências, uma série de coisas. Quando a Carol me deu a oportunidade, né, de estar aqui fazendo essa palestra, eu me lembrei de uma palestra que eu fiz há um tempo atrás. Eu vou começar já colocando ela aqui na tela, compartilhando, e aí a gente já vai percebendo aí o tema e tudo, os porquês, as coincidências, né? Porque, afinal, a gente... É uma palestra de 4 anos atrás, né? Essa palestra, ela foi exatamente há 4 anos atrás. Olha só, ela tem... Opa, escapou. Agora sim. Ela foi feita a primeira vez, a primeira apresentação, no Dia das Mães de 2016. Dia das Mães, mês, né, foi maio, né, segundo domingo de maio. E agora nós estamos praticamente foi a semana passada, né, o domingo de maio. E ele falava sobre adoção. E tem uma série de coincidências nisso. Mas antes de começar, eu gostaria só de colocar que essas 2 casas aqui em Las Vegas, elas têm assim uma fraternidade assim muito, muito grande. Isso é um orgulho para a gente, porque são casas que nasceram independentes, praticamente no mesmo mês, com alguns dias de diferença, né, sem saber a existência uma da outra, que depois se conheceram, né? Então, e a gente se coopera uma com a outra. Então, são irmãs, mas não só irmãs, são irmãs gêmeas, né? Então, podemos dizer assim. E aqueles que tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais do que tem do conteúdo das casas, o que a gente faz, tudo, está aí o Facebook de cada uma delas, que dá para entrar. Algumas têm palestras
como essa, por exemplo, certamente vai estar nas duas, e tem umas que tem, o que a outra não tem, mas de qualquer forma tem informações que pode ser interessante, né? Então, esse tema, adoção, ele teve uma história, né? Opa, está aqui as obras de Kardec. Deixa eu aproveitar também e falar, né? Tinha esquecido que eu tinha posto isso na época, né? Para quem não conhece, né, ainda, as obras básicas do Espiritismo, a codificação espírita, ela se compõe de 5 livros. Esses 5 livros, alguns chamam de Pentateuco, tá? Mas são a base, o alicerce da doutrina espírita. Começou com o Livro dos Espíritos, no ano de 1857. Esse livro é dividido em 4 livros, né? O livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro e o livro quarto. E cada um trata de de um tema, né, específico. Com o passar do tempo, Kardec publicou outros livros que é assim o detalhamento de cada um dos livros que compõem o Livro dos Espíritos. Então, é uma obra bastante completa, então, e muito bem elaborada, né? Porque ela foi elaborada pelos espíritos e não por Kardec. Na verdade, Kardec organizou, mas todo o conteúdo, tudo foi uma revelação dos espíritos. Então, está aí, essa é né? Tem o ano que cada uma foi lançada, né? Ou foi publicada, cada uma das obras, e está aí, que enriquece a gente. Graças a isso, nós estamos aqui conversando, né? Eu vou começar falando de um filme, que é um filme assim, é um épico, é um filme, é um documentário, na verdade, é uma biografia, né, de Gandhi, né, Mahatma Gandhi, e como foi que ele libertou dos ingleses a Índia, né, que era Índia e Paquistão, depois se dividiram, tudo, mas ele libertou a Índia, né, através da não violência, do entendimento e da humildade. Por isso ele se tornou símbolo. Então, aqueles que não viram ainda, vejam. Nesse filme, em determinado momento, tem uma cena muito... ela começa muito, assim, assustadora, porque Gandhi está na cama, numa das greves de fome que ele fazia para poder chamar atenção, e entra um paquistanês com uma faca, joga a faca na cama, assim, né? Mostra para ele, pede para ele sair da greve de fome e pergunta para ele. Primeiro ele fala que ele assassinou uma criança hindu, né? Indiana, e ele estava sofrendo muito com aquilo, e ele dava a faca e pedia para Gandhi dizer a ele o que ele tinha que fazer. E Gandhi, na sabedoria, responde: adote uma criança hindu da mesma idade, né, como sendo seu filho, e crie ela nos preceitos hindus e não muçulmanos. Quer dizer, é como se fosse uma contrapartida, né, sobre aquela vida que ele tinha ceifado, né? Então, isso foi muito forte. E aqueles que lembram dessa cena, que assistiram o filme, ou quem vai assistir o filme e presta atenção nessa cena, é uma cena que, ao mesmo tempo, ela é chocante, mas ela tem um ensinamento muito, muito bonito, né? Bom, eu peguei uns personagens, tanto da vida real quanto de cartoons, né, de histórias em quadrinho, e trouxe para vocês. Olha que interessante, eu acho que todos conhecem aí, né? E os brasileiros, né, conhecem alguns que em outros lugares do mundo não conhecem, mas tem personagens aqui que são mundiais. Começamos por Moisés, né? Depois tem Rômulo e Remo, que foram os irmãos gêmeos, que foram adotados inicialmente por uma loba, né? Mas depois tem o Tarzan, tem o Superman, depois tem o Mowgli, aí tem o Homem-Aranha. Sobre o super-homem, eu sempre tive uma dúvida, né? Por que os super-heróis sempre colocam uma cueca por cima da roupa e não por baixo, né? E eu gostava muito do Homem-Aranha, era meu favorito. Talvez por isso só, né? Mas não, ele era um adolescente e tudo. Na época eu era adolescente quando me apaixonei pelo personagem, né, do Homem-Aranha. Tem Milton Nascimento, tem Steve Jobs, né? Tem o Clodovil, que foi um estilista, né?
famoso, né, de alta costura no Brasil. Tem o Marcos Paulo, que aqueles de mais idade um pouco mais avançada também conhece como sendo ele produzia novelas, né? Ele era ator também, né? Produzia filmes, dirigia filmes, na verdade, né? Nelson Mandela, que foi no começo um revolucionário, depois ele foi presidente, né, lá na África do Sul, e ficou preso, né? Foi o prisioneiro mais famoso do mundo, né? 27 anos foi. Tem John Lennon aqui, né? Um Beatle, né? E tem a Marilyn Monroe. Bom, a Marilyn Monroe não precisa dizer que ela povoou meus sonhos durante muito tempo na adolescência, né? E claro que era tipo assim uma obsessão. Mas acabou depois que eu conheci minha mulher, né? Então tá resolvido, né? Ela tem que ir lá para o Você saiu bem, hein, Luiz? O que eles têm? Claro, tem que pensar grande, né? E olha só, dentre esses personagens, tanto fictícios quanto reais, o que eles têm em comum? Alguém poderia dizer o que eles têm em comum? Alguém né, poderia chutar alguma coisa ou já vem à mente? Qual que é a relação de um com o outro aí? São todos adotados? Todos adotados. Quem que respondeu que eu não vi aqui? Foi eu, Suelen. Suelen, você vai ganhar um peru neste Thanksgiving, ok? Só que eu acho que não vai dar, porque eu tenho uma filha que é vegana, então acho que vai um maço de couve para você. Pode ser? Pode ser. Um maço de couve, pode ser aceitado, né? E aqui, o que né? Realmente, todos foram adotados. Moisés foi adotado pela filha do faraó egípcio, né? A loba Capitolina, ela foi quem adotou inicialmente os gêmeos, né? Depois, um pastor de ovelhas e mais a esposa, né, o Fausto e a Aca Laurência, eles adotaram essas duas crianças. Bom, o Rômulo foi o fundador de Roma, né? Diz a mitologia romana que essa aí. E tem data de nascimento, é interessante. Os caras vão assim no dia, mês e ano, né? Quando foi fundada Roma. Bom, Tarzan também, né? Foi adotado por um bando de macacos. O Superman, ele foi adotado pelo Jonathan e Martha Kent. Lembra o nome dele? Clark Kent. O Mowgli era um menino que se perdeu na floresta lá e foi adotado por uma alcateia, né? Então, por lobos. Então, por isso, o menino lobo. O Homem-Aranha era o tio Ben, que morreu em seguida, mas a tia May foi mais adiante, né? Nas histórias em quadrinho, que foram quem adotou o Homem-Aranha. O Milton Nascimento, um cantor, eu acho que nem falei dele, né? Pulei. Mas o Milton Nascimento, um cantor famosíssimo, muito capaz, ele foi adotado pela filha da patroa da mãe, a dona Lília Silva Campos. Então, ela trabalhava para uma senhora e a mãe e a filha dessa senhora foi quem adotou ele. E deu uma educação muito boa, a ponto de ele ser um dos músicos, assim, ele é conhecido mundialmente. O Steve Jobs, né, foi adotado por um casal, Paul e Clara Jobs. Clodovil Hernandes, que foi adotado por Domingos Hernandes e Isabel Sanches Hernandes, eles eram espanhóis. O Marcos Paulo, que era autor de novelas, né, quer dizer, foi adotado por um autor de novelas, Vicente Sasso, que inclusive incentivou ele para ir para a carreira de ator, né? O Nelson Mandela foi adotado por um chefe timbu, né? E ele era assim um candidato a ser chefe também da tribo, mas ele foi para Joanesburgo para poder fazer as dele lá, né? Estudar, ser revolucionário, tudo. E aí ele foi preso. John Lennon foi adotado pela tia Mimi, como ele chamava. E a Marilyn Monroe, ela passou por vários lares adotivos, passou por orfanatos e, finalmente, ela foi adotada pela amiga da mãe dela, né, que não aguentava ver aquela menina sofrer, passar por tantos lares, por tantos orfanatos, por tanto sofrimento, né? Então, esse é um quadro de pessoas famosas, né? Claro que existem muitas outras que não foram famosas, mas que, de alguma maneira, deram algum tipo de alegria para os pais, deram algumas preocupações também. Enfim, esse é
o quadro inicial que a gente fala. Bom, esse é o Batman, que era órfão e não foi adotado. Ele é conhecido como o Vingador, Vingador mascarado, Vingador, né? Então, ele, não sei, coincidência ou não, mas ele não foi adotado, portanto, não desenvolveu o amor dos pais, né? O que os pais ofereceriam para ele. Então, é isso. E, claro, usa a cueca por fora da roupa, né? Bom, aqui sobre o tema adoção. Como é que ele apareceu, né? Como é que ele surgiu para fazer uma palestra? Uma amiga nossa levou a gente, a minha esposa e eu, para uma festa de aniversário do marido dela, daquele ano, 2016. E aí nós conhecemos um casal, né? E aí conversando ali e tal, quando eu perguntei assim, vocês têm filhos, né? Porque entrou o assunto que eram casados já há algum tempo e tal, e vocês têm filhos, né? Nossa, parecia que caiu o mundo, né? Ou seja, aquele clima de tensão, tudo. E aí deu para perceber o quanto aquela mulher sofria por não ter filhos. Depois de tantos tratamentos, depois de tanta tentativa e tal, e não... Aí, passados uns dias, o pessoal de uma das casas espíritas lá de Sorocaba já estava programado, né, que eu faria uma palestra, e eles me deixaram o tema livre. Aí eu falei, puxa, eu vou fazer, vou usar esse tema, adoção. E aí, bom, eu nem fui adotado, nem tenho filho adotivo, não sou do ramo nenhum né, disso. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás da informação. Então eu perguntei para uma cunhada, que há décadas que ela sempre foi assim, ela tem uma escolinha, né, na cidade de Campinas, e de classe média alta. E a gente conversando, e ela tinha um menino muito rebelde, muito. E ela sabia que era adotado, porque eles têm uma entrevista muito bem feita, ela tal, e sabia. E um dia, o menino teve no meio daquelas crises de peraltismo lá, aquele fazendo arte e tal, que ninguém aguentava, ela conversou, ela tem um tato muito grande assim com criança, e ela começou a conversar com ele, e ele entrou o assunto de ser adotado. Aquilo tinha uma revolta nele, né? Criou uma revolta nele. E era uma criança muito, muito pequena. E aí, com todo jeito, a minha cunhada falou assim para ele, mas você sabe por que você foi adotado? Né? Aí ela conseguiu a atenção dele. E ela respondeu, ela mesma, né? Falou, porque você foi escolhido. A sua mamãe te escolheu. Não escolheu o outro, escolheu você. Né? Aquilo deu um tilt no menino, que quando a mãe chegou, ele abraçou ela e falou, mamãe, eu sei, eu fui escolhido. Né? A mãe olhou para minha cunhada, né, tudo, e porque era momento de entregar a criança, né, para os pais que chegavam, e depois puderam conversar. E a relação mudou muito depois disso. Uma única palavra, uma única coisa. Então, já tinha um tema, né? Então, adoção, né? O filho escolhido, alguma coisa escolhida, né? Aí eu fui fazer consultas, né? Já tinha essa minha cunhada, consultei alguns pais adotivos, consultei filhos adotivos que eu conhecia. Tem um programa, o TED Talks, né, que eu acredito que vocês conheçam, tem uma série de coisas relacionadas com tecnologia, entretenimento, design. E tinha uma pessoa falando de adoção, que ela era adotada, e contando a história dela. Também no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, busquei lá algumas informações. No Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec. Aí tem um livro muito fininho, que fala Meu Filho, Minha Escolha. É de Glauco Damas. E também tem um livro de Hermínio Miranda, quem conhece Hermínio Miranda sabe a qualidade da escrita dele, né, da obra dele. Ele fala, Nossos Filhos são Espíritos. Esse é o título do livro. Né? Eu estava também, aconteceu uma coisa, essa foi casual. Né? Eu estava no laboratório lá que eu devia retirar sangue para fazer umas análises e tal, coisa de rotina, e estava lá, de repente aparece um amigo, mas um amigo assim de muito tempo, porque a gente foi
amigo de colégio, né? Na época um colégio técnico, né? A nossa formação profissional e tal. E aí ele vem para mim e me chama, né? Me chama pelo nome. Foi uma alegria rever ele, né? Aí eu falei para ele, não é possível. Será que a gente começa a se encontrar nos laboratórios, em consultório médico, depois de alguma, né? de uma certa idade, né? E virou motivo de brincadeira, né? O nome dele é Gilberto, né? E a gente chamava ele de Beto. Por sinal, ele fala que eu sou amigo importante dele, porque eu vivo no exterior, né? Eu moro no exterior. E eu falo, não, o amigo importante é você, que é advogado, que é doutor Gilberto, né? E a gente faz essa brincadeira sempre, né? Tá aí, se comunica por texto e tudo. Bom, então aí eu falei, Gilberto, vamos fazer o seguinte, Beto, a gente chamava ele, né? Continua. Beto, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma palestra falando sobre adoção. Porque ele tinha falado para mim, naquela conversa, que ele era vice-presidente da vara da infância do departamento de adoção. Olha que coisa! Estava tudo assim, uma série de coincidências, eram muitas coincidências. Né? A propósito não, mas estava ali acontecendo. Eu falei, é uma casa espírita, tal. Ele se arrepiou, porque eu conheço ele de muito tempo, ele, a esposa, né? Pessoas fantásticas, as filhas, né? Eu conheci quando eram pequenas ainda. E aí ele se arrepiou, porque era uma casa espírita, né? Então ele não tinha conhecimento do que era uma casa espírita, sei lá o que ele imaginava, né? E outra, ele tinha tido assim uma decepção com um espírita, né? Então ele tinha motivo de sobra para não ir. Mas eu falei, confia em mim, vamos lá, eu vou fazer a palestra e depois você entra com essa parte jurídica de adoção. Aí, tá bom, vamos lá. Falei, você vai ver uma casa, não tem imagem, não tem nada, você vai ver um salão com cadeiras e lá na frente um local onde uma pessoa fala. Só isso, né? E olha, mais uma coincidência é que naquele dia, naquele mês, né, que seria no dia 25, seria celebrado o Dia Nacional da Adoção no Brasil. Então eram realmente muitas coincidências. Então aí eu estava preparado, ou achei que estava preparado para fazer a minha palestra. Aí eu pensei, caramba, é Dia das Mães. Quem será que vai largar a mãe em casa? Porque lá a palestra era das 10 às 11, né? Que podia estar preparando o almoço, tudo. Não vai ter ninguém. Vai estar o Gilberto, a esposa, a minha esposa e eu, né? E alguém que vai abrir o centro lá. Né? Mas olha, a casa estava cheia. Estava assim realmente cheia. Já comecei a ficar comovido ali. Então, esses são os livros que a gente se baseou, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de Glauco Damas, né? Meu Filho, Minha Escolha, e o livro de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Quem não leu esses livros, aliás, todos 4 que estão aí, né? Eu, como pais, como futuros avós, como futuros pais, futuros pais adotivos, não importa. Esses livros são muito, muito interessantes, muito bons de se ler. São, assim, dá uma linha de atuação, né? Que é bastante interessante. Né? Então, a gente erra menos. Como eu, por exemplo, errei tanto, eu falo para os meus filhos, falo, vocês não façam o que eu fiz na educação, que vocês vão ser pais excelentes. Né? Porque a gente percebe o quanto que a gente, por não ter um manualzinho, não ter nada disso, né? Que não vem, né? com o filho, a gente erra bastante. Né? Bom, então, começando pelo Livro dos Espíritos, no retorno à vida corporal, isso está no capítulo 7º, então tem todos os tópicos e tem o que ele fala da infância. Né? Kardec preocupado em saber sobre a infância. Né? Aí na pergunta 383 ele fala assim, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Porque sabendo que a gente reencarna muitas vezes, a gente repete muita coisa. Por exemplo, o primeiro choro, a gente repete. Tem tantas coisas, né? Quando um bebê isso faz, tal. Depois o engatinhar, a gente repete. Depois o caminhar, aprender, né? Tudo, a caminhar, aprende a falar, aprende a, enfim, escrever, a ler, tal. E vai até virar um espírito quando assim encarnado,
passar para a fase adulta e aí por diante, onde tem mais discernimento. Então ele pergunta, por que a utilidade? Então, na cabeça dele, imagina que foi isso. Por que tanta repetição, né? Aí os espíritos dizem, o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação, sejam pais ou não, aqueles que estão encarregados da sua educação. E não estamos falando da educação acadêmica, né? Naturalmente. Então, é nesse momento que a criança está mais maleável, mais acessível, mais prestes a compreender mais, entender mais, né? Então, é nesse momento que é um momento importante. E nos mundos mais atrasados, a infância é mais longa, mais prolongada. Nos mundos mais adiantados, ela é mais curta. Justamente porque os espíritos mais adiantados não precisam tanto desse período tão alongado para aprender, né? E Kardec comenta no final desse tópico, né, no final dessa... quando trata da infância, né, não capítulo, mas nesse item, aí ele fala bem no finalzinho, a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. Isso a gente já sabe, né? Por isso que nós estamos aqui. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis. Olha que interessante. Não vamos falar daquele negócio de pequenino que se desentorta o pepino, uma coisa assim, né? Não é assim, né? Porque isso, inclusive, no livro do Hermínio Miranda, tem um tópico que ele fala justamente isso, para tirar de ideia essa história do pepino aí. Mas nesse momento, com a pouca idade, que ele chamou de fraqueza, na verdade não é fraqueza, não é debilidade, é assim, não haver um conflito tão grande quando está, por exemplo, na adolescência, né? Quando ele está tomando as rédeas, né? O filho está tomando as rédeas da vida dele, né? E aí ele, inclusive, ele confronta, né? Em alguns casos, né? Meu filho está aí ouvindo, então posso dizer que eu não tive tanto esse problema aí. Acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar o seu caráter. Olha, reformar o caráter. Por quê? Porque ele já vem com o caráter dele. Não nasceu na carne o caráter, nasceu junto. Não, ele vem. Então, ele reforma o caráter e reprime as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu que regem o universo. Então, todos os mundos que tiveram que passar por um aperfeiçoamento, uma elevação moral, passou pela sua infância e com crianças, com espíritos na fase de infância, porque é nesse momento em que é possível fazer alguma coisa, trabalhar o caráter, trabalhar o espírito, né? E na verdade é isso, não é o corpo, é o espírito que nós trabalhamos, né? Aí, no capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Talvez mais uma coincidência aí, porque as semanas, a penúltima e a última, nós estamos estudando justamente parentescos, corporal e espiritual, honra teu pai e tua mãe e tal. E é justamente sobre isso que a gente vai também dar um pitaco aí, né? Então, no item número 8, olha que interessante. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Então, não quer dizer que o laço de sangue é aquilo que realmente reflete o laço espiritual, ou seja, o vínculo espiritual não necessariamente vem da genética dos pais, né? Para dizer uma coisa, da hereditariedade dos pais. Porque o corpo procede do corpo. Então, nós reproduzimos um corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, nós não produzimos espírito, não é um pedaço de nós
espiritualmente falando, que é um pedacinho pequeno, que é um espírito pequenininho que vai animar aquele corpo pequenininho. Não, é um espírito que nós preparamos para ele vir. É como se fosse alguém que fosse dar de presente uma casa para alguém morar, né? Então a gente constrói a casa, tal, faz direitinho, né? Do jeito que deveria ser, né? E aí para a pessoa procura saber o gosto dela, tudo aí produz, e aí ela passa a morar nessa casa. Então é mais ou menos isso. O corpo é essa casa, entre aspas, né? De que o espírito vai se servir para se manifestar aqui, né? Então, o espírito não procede do espírito, porque ele existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito de seu filho, ele apenas fornece-lhe o invólucro carnal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, claro, ele citou pai, mas pai e mãe, né? Então, ele não cria o espírito, mas ele tem também, ele deve, como incumbência, ajudar o filho a crescer. A propósito, isso só para tornar claro, que talvez eu deixei confuso, mas isso vem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não é do Livro dos Espíritos. Há então dois tipos de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E é interessante que, agora recentemente, a gente comentava que, em meio a um dos trabalhos que a gente faz quando, né, que ainda é possível fazer com um afastamento social, são as cartas psicografadas de ambos os grupos que a gente trabalha, né, que a gente pertence aqui em Las Vegas. E agora, recentemente, na quarta-feira passada, tem uma carta que fala justamente dos vínculos, dos reencontros nossos. E falava sobre o reencontro nosso aqui na cidade de Las Vegas. Não pessoas que se encontraram. E não é a primeira vez, apesar de ter primeira vez, mas tem muito de reencontros, né? Então, portanto, as primeiras, por isso que tem os laços espirituais e os laços corporais. Então, desses laços espirituais é que a gente pode ilustrar com essa carta, né? Então, as primeiras duráveis, que são laços espirituais, fortificam-se com a evolução e se perpetuam no mundo dos espíritos. Quer dizer, a gente sai daqui, desencarna, né? Termina o nosso tempo aqui, que a gente sabe que cedo ou tarde vai terminar, volta para o plano espiritual e ou espera aqueles que ainda seguem aqui, ou a gente encontra aqueles que partiram primeiro da tarefa que já cumpriram. Então, elas fortificam-se com a evolução e se perpetuam no mundo dos espíritos pelas diversas migrações da alma. E as segundas, que é o vínculo do corpo, né, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Ou seja, o corpo nosso vai se desintegrar e vai ser parte de novo da natureza. E aquele corpo que, num determinado momento, ele pertencia a alguém, ou ele foi utilizado, emprestado para alguém que teve sua experiência. E nessa experiência, ele devolve tudo, depois da experiência, e se acaba ali. Então, ali, irmãos, irmãs, pais, filhos, marido, mulher, enfim, primos, primas, e se vai ali, né? Aquele corpo, mas os laços espirituais, esses permanecem, né? Então, é isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos com as palavras: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, ou seja, a minha família espiritual, pois qualquer um que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão e minha mãe. Então, ele tinha uma visão muito mais abrangente que a nossa. Nós conseguimos entender, aceitar, fazer de tudo por a nossa família. Ainda somos assim. A maioria de nós somos assim. E às vezes, claro, um pouquinho mais além, porque temos um amigo muito querido, né? Alguém
cativou em nós alguma emoção, e a gente também quer bem e quer ajudar e quer fazer tudo e quer proteger. Então, mas Jesus via a humanidade como todos filhos do mesmo Pai, todos irmãos, se incluindo nele, né? Então, esse é o parentesco corporal e espiritual. Bom, quando se trata do livro Meu Filho, Minha Escolha, ele colocou aquele dedo, né, de alguém superior, né, tocando o dedo de algum necessitado, alguém que precisa dele, né? Então, e meio que ele plagiou, copiou, ou se inspirou no afresco da Capela Sistina, né, no teto, que é a criação de Adão, né, pintado por Michelangelo Buonarroti, no ano de 1511, né, que é uma obra-prima, né? E na contracapa desse livro, ele fala assim: a adoção não é tarefa fácil, porém revela um nobre gesto de amor. Como devem agir os pais? Contam ou não para os filhos sobre a adoção? A verdade, entretanto, é que os filhos adotivos são pessoas especiais, foram escolhidos. Pais verdadeiros são os que criam, educam, acompanham. Isso revela o amor daqueles que adotam os filhos. Então, esse é um trecho da contracapa que mostra o quanto de beleza tem nisso. Uma pessoa se predispor a adotar outra, abrir o seu lar para receber aquele espírito necessitado. E mais ainda, ele sabe que aquele filho, muito possivelmente, vai vir com as emoções, com os sentimentos feridos, e que ele vai ter um trabalho adicional do que seria um filho, pelo menos em teoria, que tivesse todo um acordo, né, não tivesse a sensação de ter sido abandonado, né, e está ali junto daquele casal, né, para acompanhar. Então, esse é o livro, né? Então, aí depois passa para os Nossos Filhos São Espíritos, né, de Hermínio Miranda. Hermínio Correia Miranda. Então, aqui, eu só coloquei o índice, né, do que tem naquele livro. Então, são 30 tópicos que tem esses aí, olha só, olhos de ver e olhos de olhar. Coisas para desaprender. Imagina, a gente tem que desaprender para poder cuidar de um filho, né? Porque a gente recebeu a educação de alguém, né? Será que foi a mais correta? Né? E a gente sabe que a cada dia que passa, nós melhoramos aqueles que vêm depois da gente, né? Como reordenar o pensamento, a responsabilidade. Aí tem uma historinha, o frasco de veneno, né? E aí vai e tal. E, inclusive, lá em cima, que é o número 22, não é preciso torcer o pepino, né? Que é um tópico também que ele fala, porque aí tem um pouco a ver com violência, né? Entre aspas, né? Assim, uma atitude um pouco mais forte, né? A presença de Deus nos filhos, aí vai, né? E aí, 3 pontos aqui são interessantes. Bom, no final do livro, no final da palestra, acabei dando 2 livros para esse casal que estava lá, onde a moça, né, aquela pretensa mãe, ou tinha vontade de ser mãe, era o motivo de ter aquela palestra, né, que hoje está sendo reproduzida aqui. Então, e eu não teria aqui de imediato para poder para discorrer um pouco mais, mas nós podemos falar alguma coisa a respeito. Então, esse sobre desaprender que eu falei, nós temos a nossa história. Então, nós temos que ver a coisa com outros olhos, entender aquele espírito. E entendendo, a gente pode melhor auxiliá-lo, né? No seu desenvolvimento, na sua ajuda para se melhorar como espírito. E aí ele fala também que nascer é que é um problema, e não morrer. Aí fala da reencarnação. Qual que é, assim, realmente esse mecanismo e o quanto a gente vê de forma tão, assim, atrapalhada isso do morrer. O morrer, né, que não é, na verdade, morrer, mas o corpo morre, não é problema. O problema é vir para cá, né?
Tem um palestrante, que é o Décio Iandoli, ele fala uma coisa sobre Jesus, né? Quando alguém fala assim, que ele já ouviu alguém falar assim, que Jesus deu a vida por nós, Jesus morreu por nós, né? É um grande erro pensar dessa maneira, né? Do ponto de vista dele, ele fala, e realmente tem a sua razão de ser, né? Tem alguma lógica. Ele fala, ele deu a vida por nós, né? Ou melhor, ele nasceu por nós, o que para ele foi uma coisa muito incômoda, com certeza, mas ele nasceu por nós e não morreu por nós. Então, para ele vir para cá, é que foi todo o problema, é que foi toda a dificuldade, porque nascer aqui não é fácil, né? E aí, finalmente, no tópico 13, para comentar somente esses três, ele recebe uma carta de uma mãe, de uma jovem mãe. E ele incluiu no livro, pediu permissão dela e incluiu no livro. Ela fala alguma coisa do tipo assim, ela fala que quando ela viu o filho dela, quando ela passou a fazer parte da vida dele e dele da vida dela, né? E ele da vida dela, ela percebeu que ele era adulto. Ela conseguia ver atitudes dele de adulto, né? E, ao longo do tempo, ele foi percebendo que aquele adulto, ele ia se transformando numa criança. Ele ia se adaptando na vida de reencarne, né? O que estava acontecendo. E isso vai, e ele no consultório, e ela conta com detalhes algumas passagens que levam-nos realmente a perceber que aquela história de que a gente reencarna, que é um processo, né, e vai até cerca de 7 anos de idade, é uma realidade. Ela ilustra tudo isso. Então, a criança ainda não está totalmente reencarnada, porque ela traz muito da vida de adulto espiritual. E aí, tanto que ela, alguma coisa, até lembranças, ou atitudes, ou mesmo habilidades, ela demonstra durante aquele período. Mas à medida que ela vai se tornando adulta, né? Quer dizer, à medida que ela vai crescendo, tendendo para a fase adulta, ela vai se tornando uma criança, vai se distanciando daquele adulto que está ali, que não se manifesta como adulto, porque o corpo da criança, a formação física ainda não permite. Então é bastante interessante essa carta, né? O livro todo é muito interessante, mas essa carta em especial faz torna a coisa mais, assim, o tema muito mais atraente, né? Assim, do ponto de vista de reencarnação e de cuidados com os filhos, de educação. Bom, aí, quando estava com todo mundo, né, reunido ali, casa cheia, né? E aí eu digo a eles, antes que alguém pergunte, né? O filho biológico é mais fácil de educar do que um filho adotivo? Né? De lá para cá, eu vi bastante, alguns vídeos, né? Vi bastante vídeos, mas alguns deles eram específicos sobre educação e sobre adoção, né? E 2 especialistas no assunto que se destacam, né, no YouTube é o Dr. Alberto Almeida, que é médico e psicólogo, e o psicólogo Rossandro Klinger. Eles tratam muito bem disso, falam da nobreza que é adotar, falam disso, e falam também de que vai ser necessário uma atenção maior, porque eles vêm machucados, vêm com sensação de abandono, né? Vêm com algumas coisas que, em termos psicológicos, que os pais vão ter que ter, talvez até ajuda profissional, para ultrapassar esse obstáculo. Então, tem bastante assunto que dá para saber mais a respeito. E esses são a recomendação de especialistas nesse assunto, né? O Rossandro Klinger, todo o trabalho dele está voltado para a família, né? Então, no meio disso, ele se especializou nisso, né?
E no meio disso ele dá bastante orientação, né? Realmente se tornou um especialista. Aí, falando sobre a dificuldade, é mais fácil ou é mais difícil um filho adotivo, né? Então tem uma situação assim, tem uma criança daquelas bem endiabradas, né? Imagine, né? Um dia chega para a mãe e fala: mamãe, eu sou adotado? Pergunta, né? Até chocante, né? Podia ser. Essa é a resposta da mãe. Você está louco, menino? Eu jamais te adotaria. Ou seja, o menino é tão espoleta que é difícil, né? Então, ela não adotaria ele, sabendo como ele é. Então, portanto, a resposta é essa. Não é, mas se fosse, jamais adotaria. Essa é a pitada de humor, né? Da nossa palestra de hoje, né? Tem uma psicóloga aqui nos Estados Unidos, Emma Adam, ela fala uma coisa muito interessante. Olha só, é importante lembrar que o amor por qualquer pessoa nova em nossa vida cresce com o tempo. Olha que interessante. Isso do ponto de vista bem psicológico, né? O bebê vai aprender a gostar muito de quem o segurar no desespero do choro ou alimentar na hora da fome. Não é tão simples assim, né? Claro, a gente sabe que tem muito mais coisa por trás disso. Mas tem uma lógica muito grande, que isso é possível acontecer. Uma criança está chorando, está precisando de alguma coisa, vem alguém e segura ela, opa, pronto, já fez um bem para ela. E sempre que é repetido aquele bem, aquele benefício, ela vai crescer o sentimento de amor, o sentimento de afeição por aquela pessoa que está cuidando dele. Ele vai sentir sua falta nos momentos de ausência e vibrar de alegria quando você estiver por perto. Isso pode até não ser amor, segundo a definição dos adultos, mas é um dos sentimentos mais fortes que os bebês reconhecem. Os bebês conhecem, ou seja, eles vão entender, não necessariamente como amor, em nenhum dos lados, mas é um sentimento positivo, forte, né? Onde ele extrai benefício daquilo, né? Daquela atitude. Então, ainda fala que é impossível estragar um bebê com amor, atenção e afeto. Quem já não ouviu isso, principalmente os mais velhos, vai estragar o menino, vai estragar a menina, com tanta afeição, com tanto amor, né? Imagina, como se tivesse que equilibrar isso, né? Quando se conforta um filho, o que ocorre na realidade é a construção de uma base de confiança que vai durar a vida toda. Bonito, né? É uma construção. Isso vai com o tempo e vai cada vez mais, até que chega lá na frente, né? Não importa as turbulências de determinada época da vida passa, mas a pessoa vai ver, vai fortalecer aquele elo, aqueles laços de amor que tornam duradouros para uma eternidade. Tem uma psicóloga espírita, né, Ercília Zilli, ela é presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, né? Ela dá uma orientação. Não economize no colo, nos braços, nos beijos, porque após os 7 anos, a criança nos diz no carro, a caminho da escola: me beija logo antes que eu chegue na escola. Porque é um motivo de vergonha. Todo mundo já viu filme, já viu história, já viu até acontecer com a gente, né? De não poder dar beijo em público no filho. Isso me levou, inclusive, a fazer uma pergunta para o meu filho, que já era adulto, e a gente, desde criança, beijo no rosto quando se encontra, beijo quando se despede, beijo quando vai dormir, né? Quando está perto. Então, é assim com os filhos, tudo direto, parece que vai se despedir, né? Até uma amiga nossa, uma vez aqui em casa, a minha filha chegou e eu trabalho com ela, ou pelo menos trabalhava, né? Porque a Covid separou um pouquinho a gente, né? Separou a empresa do resto do mercado, mas ela chegou e nos cumprimentamos com um beijo. E aí essa amiga fala assim: quanto tempo faz que você não vê sua filha? Aí eu falei: sei lá, umas 2 horas, né?
porque a gente se separou lá depois que a gente saiu da empresa, e ela está aqui visitando agora, e de lá para cá umas 2 horas. E tem que beijar, tem que receber com beijo, precisa, né? Talvez ela não tivesse a mesma história nossa, de ver essa demonstração de carinho. E quanto ao meu filho, adulto, imagina ele, o trabalho dele, né, vestido de uniforme e tudo, no aeroporto, está lá, né, ele é da aviação, então aí, aquilo lotado, a gente se encontra e beija, abraço, beijo, né? E um dia eu pergunto para ele, falo, filho, você não tem problema a gente se beijar assim, em público, né? Quando se vê, quando se despede, né? Aí eu fiquei tão feliz, porque ele falou assim, não, pai, isso me faz tão bem, eu gosto tão disso. Não, pode continuar. Então são coisas assim que a gente só percebe ou só consegue receber de um filho porque é uma construção de muito tempo. E isso torna realmente, apesar de todos os erros, né, como já confessei no começo, né, assim, o sucesso de uma relação, né, o respeito de um para o outro, né, a demonstração do amor. Então, o que a gente quer e acha que talvez não, com certeza vai conseguir, é fortalecimento dessa relação para a eternidade, né, como espíritos, na erraticidade, né, ou não. Bom, aí o que aconteceu? Depois dessa parte, quem entra é o Dr. Gilberto, né, e fala, realmente dá uma lição, né, do que é a adoção em termos jurídicos, tudo, e realmente coloca a par muitas informações. Algumas delas são essas que eu peguei com ele, assim, só para ilustrar assim, um pouquinho. E os pretendentes à adoção podem ser casais, né, heterogêneos, casais homoafetivos, solteiro, solteira. Isso tudo já está na lei, já é possível. Isso em termos de Brasil, né? Aqui eu não teve um Gilberto aqui que pudesse, um doutor Gilberto que pudesse me orientar, vamos dizer. Fala do Dia Nacional da Adoção, né, que foi instituído a partir do primeiro encontro nacional das associações e grupos de apoio à adoção, isso no ano de 1996. Então, desde maio de 1996, se celebra o Dia Nacional da Adoção. E ele falou uma coisa interessante também, que existe um cadastro nacional de adoção. Crianças que estão ali como se fosse um book, né? E tem lá as crianças, né? Isso existe desde 2008. E, na época, tinha mais de 6.000 crianças e adolescentes cadastrados. E, em contrapartida, quase 36.000 pretendentes. Opa, mas peraí. Então, de um dia para o outro, eu podia adotar essas 6.000, porque tem 36.000 pretendentes e tem 6.000 crianças, né? Só que as crianças crescem. E quando se demora, elas vão se tornando cada vez mais maiores, né? E quando não é comportada no local onde está, elas vão para outras instituições, né? Então, porque os pretendentes querem crianças recém-nascidas, querem crianças que, enfim, mais novas, bem mais novas, mais próximas do nascimento, do recém-nascido, do que um que já teve algum histórico, porque certamente vai dar mais trabalho, né? Esse Juca Chaves, depois ao final a gente colocou esse videozinho, que também foi fornecido pelo Dr. Gilberto, né? É difícil falar isso, né? Mas na verdade ele é o advogado e tal, mas é o Beto, né? Meu amigo, ele também deu ofertou esse vídeo. É o Juca Chaves, um humorista, né? Ele é cantor e ele teve uma experiência de adoção. Deixa eu ver agora como é que eu vou... Aqui. Dizem que o tempo dele não é o mesmo que o nosso, não é, Juca? Eu estava com 60 anos, que é a última idade que um homem pode adotar. E a Arinha já com 45 ainda.
mas 45 anos para o professor Elcimar Coutinho é um pouco tarde para arriscar. E ele falou, não arrisca, a grande percentual do mundo é você não arriscar nessa idade com uma mulher. Então eu perguntei o que eu devo fazer? Reverter a vasectomia ou ela reverter a cápsula que ela usou do professor Elcimar? O que poderíamos fazer? Ele falou, adote. De todas as soluções, é a mais humana, a mais gentil. Então, nós adotamos a primeira, que é a Maria Clara. 10 anos depois, adotamos a Maria Morena, que eu dei esse nome, Maria Morena. Simples assim. E o humorista, músico e compositor Juca Chaves formou uma família. O menestrel do Brasil até descobriu umas coincidências com as meninas. Por incrível que pareça, ela nasceu no dia de minha mãe, tinha esse nome Clara, 5 de setembro, às 5 horas da manhã, assim como minha mãe. Os esotéricos, que são todos na Bahia, me disseram que isso é um sinal, e ela tem esse sinal aqui. Branca, já veio carimbada. Cada uma com suas características. O problema maior, ela é estudiosa, essa daqui. Essa outra, que está mais alta que eu falei que eu tenho que dar bronca assim. Ela é disléxica, hiperativa e tem DDA. Déficit de atenção. Déficit de atenção. Como é que é essa relação assim, pai e filho? Me conta no dia a dia. Bom, se eu tivesse autoridade, eu poderia dizer. Fala, meu amor. Ah, legal. Legal? É. Um dia a gente passeia, assiste filme. Ah, Ela joga futebol. é. E me diz uma coisa, se você pudesse definir assim, as melhores qualidades de cada uma delas, separado, que elas trouxeram para a sua vida, assim, que acrescentaram, como pai, como homem, de cada uma. O que você acha? Eu acho que cada uma tem um feitio. Essa tem alegria muito grande. Essa tem o carinho. O paizão de 70 e poucos anos fala de boca cheia. A adoção foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Coração Marias, nascidas do coração. E como tudo vira cantoria para este senhor, Juca faz uma homenagem para as mais lindas Marias de sua vida. Filha de Bahia e Ara, sorriso de baianinha, princesa Maria Clara. Ai, que nada clarinha, não é clara, mas negrinha, majestade com sua cor. Nasceu pra ser rainha de um reino chamado amor. Eu gostaria de poder viver o necessário para vê-las realizadas. O que seria a realização? Viver feliz com aquilo que elas forem escolher. Elas vão escolher a profissão delas, elas vão escolher a vida que elas querem levar. Se quiserem ser uma bordadeira, terá que ser uma boa bordadeira. Se ela quiser ser uma jogadora de futebol, vai ser uma grande jogadora de futebol. Você entendeu? Mas aquilo que fizer, faça com amor, com carinho. Aparentemente, o Juca Chaves teve um grande sucesso com as filhas adotivas, né? Hoje elas devem estar maiores e tudo. Essa compensação de amor dos dois lados é visível aí, né? Esse é um caso de sucesso, né? Deve ter muitos casos por aí, mas que a gente não... Claro, não domina todos, não tem conhecimento de todos. Mas esse é um caso que valeu a pena trazer aqui no dia de hoje. Esse era o assunto da noite. E é um assunto bonito, acima de tudo, né? Obrigado pela paciência e pela atenção. Obrigada a você, Luiz. Bom, preciso falar que eu chorei, né? Tudo bem, gente. Eu chorei, claro que eu chorei.
tudo bem. Mas, porque é uma história muito bonita, mas também porque esse é um assunto que me toca muito, né? Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que adotam. Eu tive a oportunidade de conviver com uma família que somos amigos até hoje, há mais de 20 anos, e elas adotaram, as irmãs adotaram os filhos de uma mulher para não separar os irmãos e deixá-los todos numa mesma família. E eu me lembro que eu tinha aí os meus 14, 12, 13, 14 anos, que eu tive contato assim de perto, né, com todo o processo de adoção. E aí eu achei aquilo tão bonito e eu fiquei com aquilo, assim, dentro de mim, né? As pessoas que aqui me conhecem sabem, nunca, até pouco tempo atrás, a maternidade não era um assunto, não tinha despertado, né? Agora sim, isso é uma coisa que me toca muito. E eu sempre falei comigo que, se Deus me permitisse, eu gostaria muito de adotar uma criança. Ter o meu, mas eu também gostaria de adotar. E esse é um assunto que realmente me toca muito. Obrigada, Góis. Foi divertido, ri, chorei, aprendi, já quero ler os livros. Você me fez lembrar de uma atitude também de um amigo, lá na cidade de Bauru. A gente estava juntos, ele trabalhava na mesma empresa que eu. Ele era mais velho que eu, né? E aí um dia a gente conversando, aparece isso na cidade, né? Aí aparece um rapaz mais alto que ele, forte, né? Conversou com ele, deu um abraço, um beijo, se despediu, né? E eu falei, quem é? Né? Ele falou, meu sobrinho. E ele contou a história do sobrinho dele. Ele tinha um irmão, aliás, a irmã e o cunhado, que sofreu um acidente, viajando e tal, sem os filhos, e desencarnaram os dois. Ficaram as duas crianças, bem pequenas, né? Ele, que estava daquele tamanho, maior que o tio, né? E a filha. E ele já tinha duas filhas. Aí ele teve aquela reunião familiar. E aí começou, não, pode deixar, eu fico com o menino. Não, eu fico com a menina. Já estavam ali, né? Sabe, rateando, né? Quem que seria de quem ali, né? Com o intuito de ajudar, né? E ele quieto, só escutando, de repente ele fala assim, eu fico com os dois, né? Aí tudo, mas como? Peso, não sei o quê. Não, eu fico com os dois. Eles já perderam os pais, agora nós vamos tirar os irmãos, tirar um do outro? Não. E ele falou, e eu tinha com eles o mesmo, se eu comprava um vestidinho para cada uma das minhas filhas, eu comprava para ela. Para o menino um brinquedo e tudo. Enfim, ele tratou exatamente igual. E aí, o sucesso, que eu acredito que tenha sido, né, para os dois, mas eu vi o do menino, ficou patente para mim naquele momento. O carinho dele. Ninguém beija alguém porque não gosta, né? Então ele chegou, abraçou, beijou o tio, falou, conversou, tal, o tio, depois foi embora. Falou que tinha que falar e foi embora. Já estava independente e tudo, mas foi o resultado de uma atitude que para mim foi assim, falei, nossa, eu já gostava desse cara, ele ganhou uns pontos a mais naquele dia, porque eles já perderam os pais, agora vão perder o irmão um ao outro, né? Olha que coisa, né? Agora eu lembrei disso, que estava aqui esquecido, né? E não usei em nenhum momento. Luiz, você... fala, Não, Carla. pode falar, Kátia, pode falar. Eu me lembrei durante a palestra de uma mensagem, não é uma mensagem, uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com uma médium que me disse a seguinte frase e que eu nunca mais esqueci. Ela me disse, aliás, ele era um homem, ele me disse, os nossos filhos vêm ter conosco. E a conversa continuou, porque o assunto era justamente os filhos não precisam necessariamente sair das suas entranhas, né?
não precisa ser corpo que você cria, não precisa ser sangue do seu sangue, corpo do seu corpo, mas sim os espíritos que têm, com os quais nós temos algum tipo de compromisso. Então a conversa era, mesmo que não nasça de você, os seus filhos virão ter contigo em algum momento da sua vida. Sabe que eu nunca mais me esqueci daquilo? E eu vejo muito isso, né, em várias famílias até. E nas nossas próprias vidas. Como é que, de uma forma ou de outra, você assume a paternidade de alguém durante o percurso da sua vida? Pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, pode ser quem for que seja. Mas aí aquela frase sempre me volta à cabeça. Os nossos filhos vêm ter conosco de alguma maneira, mas eles vêm ao nosso encontro. Só queria falar isso. Não, Kátia, você, olha, tem mais gente que vai falar, mas deixa eu abrir só, porque as coisas vêm, né? Você falou, eu me lembrei. Quando eu estava falando com aquele público, eu tentava passar uma seguinte mensagem, que, na verdade, aquele espírito era para ter vínculo com aquele casal, com aquela mulher, com aquele homem, com aqueles dois homens, com aquelas duas mulheres, enfim, com aquela família. Porque, na verdade, eles vinham numa outra embalagem. Isso que eu queria passar. A embalagem é o corpo físico, mas o espírito é realmente aquele que conta. Nós temos a velhinha tem um irmão, né, meu cunhado, e eles tinham duas meninas, né, e resolveram adotar um menino. E ele estava trabalhando, e ela não podia, tal, e a gente, né, morava em Guarulhos, e o casal que traria a criança, um menino do Paraná, de uma mãe que tinha abandonado lá uma criança, no hospital, né, eles foram buscar e levaram para São Paulo. Então, nós fomos para São Paulo buscar a criança. Quando eu bati o olho naquela criança, eu falei para minha mulher, falei, nossa, eu tenho a impressão que seu irmão andou passando lá, andou visitando, dando uns pulos lá no Paraná, porque era cara, já começou ali a afinidade, né, e tudo. E até hoje a gente brinca, e ele fala, hoje ele está com quanto? 22, 23 anos? 24 anos, já é um homem, né, já se casou. E aí, eu sempre brinco com ele que nós fomos a cegonha dele, né? É a gente que trouxe para os pais dele, né? Então nós somos a cegonha, ou pelo menos parte, né, do caminho. Mas era isso, realmente essa embalagem, a gente tem, o médico, ele gosta de saber, né, de quem são os pais, para poder saber sobre doenças, que é a hereditariedade e tal. Por isso é uma preocupação grande do ponto de vista material assim, humano, né, biológico. Mas quando, na verdade, o material mais importante é o espírito, aquilo que está contido naquela embalagem, né? É muito bonito, né? Com certeza quando a gente vê pessoas assim que têm esse desprendimento, né, que faz isso que a Kátia falou, é muito bonito. Para mim, assim, é fantástico. E quando a gente tem o entendimento, né, da doutrina, aí fica mais fácil ainda, né, Gordo? É mais bonito, né? É mais bonito. A gente de coragem. Viu, Carol? Acho que quer falar alguma coisa. Claro, fala. Eu não sei se vocês conhecem, porque vocês estão fora já há algum tempo, a atriz Giovanna Eubank, casada com Bruno Galhaço. Uhum. Depois esse nome do Galhaço não é estranho. Ele é casado com uma menina, atriz. O encontro dela, eles adotaram 2. Se vocês puderem, depois vocês botam no Google, que vai ter com certeza a declaração dela. É uma coisa emocionante. Eles nunca pensaram em ter filhos, até então. Ela foi a trabalho para a África. Nossa. E aí, um número lá do Faustão. Ela disse que quando eles foram visitar um determinado lugar, quando ela viu uma criança, que é a Titi, o nome da menina é Titi, ela pegou e falou assim, disse que na hora que ela viu, foi uma coisa tão absurda. Para mim, só pode ser espiritual, não tem outra explicação. Que ela pegou o telefone, ligou para o Brasil, falou para o marido, olha, Bruno, eu não sei o que você vai pensar disso, mas eu encontrei a minha filha e eu não volto daqui sem ela.
Aí ele disse que na mesma hora ele falou, não, eu tô indo para aí. Resumindo, uma coisa impressionante. Conseguiram adotar a menina bem pretinha, eles são louros, ele olho azul os dois, aí depois foram adotar um menininho, que é uma coisa linda também, o irmãozinho, e só agora que resolveram ter o deles, que ela tá grávida, tá para ter a qualquer momento. Quer dizer, é uma coisa impressionante, ela nunca teve vontade de ser mãe e precisou ir para a África. Diz que quando ela viu, se você olhar a entrevista dela, ela chora só de falar, porque ela falou, eu não sei o que você acha, mas eu encontrei a minha filha. Uma coisa impressionante. Esse encontro realmente espiritual não é possível. É impressionante. É emocionante. Você viu falando a entrevista? Eu vi. Morri de chorar, claro. É muito emocionante. Encontro mesmo. Ela foi com a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Não, ela foi porque ela está fazendo um número para o Faustão. Era um número dentro do Faustão, e aí ela foi lá, mas assim, ela disse que ela falou, ligou e falou, olha, eu não volto, eu encontrei a minha filha, eu não sei se você vai querer, se você não vai querer. Ele falou, não, e agora já adotaram o segundo, e agora ela está para ter o neném deles. Depois do que ela falou, ele só tinha que aceitar, né? Eu não volto sem ela. Não, porque aquela história, ela falou, é a minha filha. Pode você não achar que é sua, mas é minha, você querendo ou não, ela fica comigo. Olha, impressionante. Impressionante. É muito bonito mesmo a história. Muito, muito. Alô, Lô, quer falar? Não, eu só queria fazer um comentário, obviamente, relacionado a isso, que a nossa família lá no Brasil, a gente conhece algumas pessoas, não é só uma, que eram pessoas que tentavam engravidar assim por anos e não dava, tipo, ou apresentavam algum tipo de problema. E duas dessas famílias resolveram, então, adotar, já que não poderiam ter, né? E uma delas, inclusive, tinha problemas para engravidar. Ela adotou a criança, passou 2 anos, ela engravidou. Então, e a outra família foi a mesma coisa. A outra família não tinha problema, mas também não conseguia, fizeram tratamento e tudo mais e não conseguiam. Mas depois que adotaram, vieram a ter filho também. Então, na minha cabeça, isso é tudo espiritual também. Às vezes o filho adotivo vem para te ensinar tanta coisa que aí você se liberta de alguma forma e acaba tendo o seu próprio filho, né? Não sei, é alguma relação que me faz na minha cabeça, mas eu acho muito interessante isso. E uma vizinha minha no Brasil também, ela é adotada e se ela, olha, a gente fala, é o que o Luiz falou, ela é tão parecida com a mãe que adotou ela que a gente fala, é impossível ela ter sido adotada. A mãe fala que foi adotada, mas não foi, ela teve o filho. Ela é tão igual fisicamente com a mãe que ela é mais parecida do que o irmão que não foi adotado. Então a gente fala, da onde vem essas explicações, né? É muito incrível isso. Interessante você falar isso, porque eu não tenho filhos meus, né, com meu marido. Eu tenho minhas enteadas, mas 2 delas eu ajudei a criar desde muito cedo. Você sabe que a mais nova se parece tanto comigo que as pessoas pensam que ela é minha filha biológica. Ela se parece mais comigo do que com a mãe dela. Então é impressionante isso. A gente, toda hora as pessoas pensam que ela é minha filha biológica, né? Não é, mas é de coração. Claro. Agora, Luiz, aquele negócio que você falou do teu filho, que vocês fazem chamego, eu acho que isso é muito de criação, sabia? Porque eu, com meu pai, eu burra velha já, casada, eu deitava na cama para ver televisão agarrada com meu pai. O Igor, o meu filho, que é o Igor, é a mesma coisa. Eu chego em Las Vegas, ele fala assim, mãe, não vai chamegar, não? Deita na cama. Sabe aquela necessidade de contato? Eu acho que isso é muito de criação, sabia? Nunca na escola esse negócio, vou pagar mico, me deixa ali na esquina. Eu chegava com ele e falava assim, minha mãe, sempre, nunca. Eu acho que isso é muito de criação, sabia? Vocês sempre foram chameguentos, o teu acostumou com isso, se acha natural, e quem não está acostumado acha estranho. Para mim isso é tão natural também. Ai, gente, abraçar é tão bom, né? Fazer carinho. Mas tem gente que é o que ele falou, tem garoto que chega numa determinada idade, fica com vergonha, não quero pagar mico. Eu realmente não sei o que é isso em relação ao meu filho. O engraçado é que ele já está com 26 anos e ele não tem vergonha. Eu chego em algum lugar e olha, minha mãe manda beijo, aí eu chego, estou te falando, quando eu chego ele deita na cama, foto deitado na cama.
ele sente a necessidade do contato, entendeu? E eu era assim com meu pai já casada. Eu acho que isso é muito de criação mesmo. Não sei, eu acho. É verdade. É isso aí, muito bom. A gente ensina, né, os filhos a terem essa mesma atitude, né? Porque eles, na verdade, eles têm muito dos pais, né? Os pais ensinam, né? A gente nota aqui a nossa ou não. netinha, né, velho? Ela beija a gente assim, ainda bem que não gasta, né? Porque acho que alguns já viram, a gente tá aqui, ela aparece, dá um beijo e vai embora, né? Porque muito bom. Fabuloso. Nossa. É muito bom. Melhor assim, né? Com certeza. Espíritos afins, graças a Deus. Muito bom. E é interessante que essa afinidade, às vezes, é muito maior com o filho adotivo, né? São laços espirituais, famílias, né? A gente vê isso. E não... Eu só sei que deve ser muito bom. Quem assistiu aquele filme? Eu não sei os nomes, eu sou terrível nisso. Mas aquele jogador de futebol famoso. Tá no Netflix, né? Hã? É o que está no Netflix? Não sei, não. Pode até ser que esteja, mas esse filme foi muito badalado há muitos anos atrás. Ganhou prêmio e tudo. Ele foi adotado pela família que tinha Taco Bell em Alabama, no sul. Aqui chama The Blind Side. É isso mesmo. Então, veja que coisa, né? Ela adotou o menino e ele é um grande jogador de futebol, riquíssimo. E ele mesmo fala, né, que aquela mãe é tudo para ele. Aquela mãe Eu não lembro em português o nome, mas é isso aí mesmo. Agora eu me lembro desse, eu assisti, assim, é muito bonito, com a Sandra Bullock, não é? Isso mesmo, de loura. Ela pintou o cabelo de louro, né? E nossa, é uma história lindíssima, uma história verdadeira. No final aparece, né? Uma foto deles, ele é parte da família até hoje e aquela é a família dele. É a família dele. Eu não tenho dados estatísticos para dizer, para afirmar isso, mas me dá a impressão que os casos de sucesso são muito maiores do que os de insucesso. Eu acho que sempre tem um bom resultado. E se não é aqui, agora, nessa encarnação, no plano espiritual, a família, o casal, quem quer que seja, volta vitorioso, porque abriu o coração, ainda que não tenha tido sucesso, que abriu o coração para alguém que precisava e muito. Né? Mas eu acho que você está certo. Eu acho que o número de sucessos é maior do que o número de insucessos, sabe? Porque é uma gratidão muito grande, né? A gente vê uma gratidão, uma coisa assim que ultrapassa qualquer palavra. É uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Em português chama Um Sonho Possível, o filme. Um Sonho Possível. Nossa, e naquela época que até hoje, né? Eu morei em Alabama e parece até que Alabama, Mississippi, parecem que pertencem a outro país, né? Porque a discriminação racial é uma coisa fortíssima ainda naquela região dos Estados Unidos. Então, imagina naquela época, anos e anos e anos atrás, né? Uma família branca, rica, adotando um menino escurinho, pobre, né? Largado, e fez dele um homem de sucesso. E ele tem uma gratidão muito grande por aquela família. Uma coisa assim, um amor muito grande. Mas imagino que... E no filme mostra só um pouco, né? Mas eu imagino o quanto aquela família não sofreu por ter... né, aberto o coração para adotar uma criança da raça negra naquela época, que era uma coisa assim, que ainda até hoje, infelizmente, existe isso, né? Mas abençoados. Aquela família é uma família abençoada. Agora, eu conheço um caso de uma família que adotou e, por incrível que pareça, tiveram problemas seríssimos com o filho biológico, com o adotado. Uma coisa impressionante. Mas assim, o garoto, aquela pessoa problema, o biológico, e o adotado era uma coisa impressionante. Você vê, não dá para...
É aquela história, a mãe falando, eu jamais adotaria você, meu filho. Ô, gente. Isso aí. Então, acho que a gente pode fazer a prece. Faz a prece para nós? Eu tenho só mais uma coisinha para falar. Antes disso, você já viu? Tem um vídeo na internet, eu preciso achar. Eu até assisti, não tem muito tempo. É uma moça, nos seus 35, 36 anos, que adotou uma senhora de 70 e tantos anos. Ela, a senhorinha até a chama de mãe, ela tem um problema mental, mas ela funciona normalmente dentro de casa, ajuda a cozinhar, ajuda... Mas ela foi tão tocada pela situação dessa senhora, que era sozinha, que ela a adotou, deu o nome dela a ela. Então, ela é mãe, ela tem 35 anos e ela é mãe de uma senhora de 73 anos, que a chama de mãe. É linda a história. Tá aí no Facebook, tem que dar uma procurada. Ela apareceu o vídeo no meu feed, né? Não sei nem como, mas aí eu assisti, eu achei assim lindo. E ela tem uma menina também, essa moça de 35 anos tem uma menina de parece uns 12 anos, uma coisa assim. Mas tem a outra filha que ela diz, é minha filha, ela é a minha filha. E é essa senhora de 73 anos. É impressionante. Então, isso também pode acontecer, né? Isso também pode acontecer, você adotar alguém mais velho que você, que precisa. Ela, apesar da idade, mentalmente ela é uma criança, né? E é muito bonito. Nossa, que desprendimento. Realmente. É muito desprendimento mesmo. A gente tem uns amigos lá em Manaus também, uns conhecidos, que têm 2 filhos biológicos, adotaram 4, sendo que 3 são deficientes. 3. Eu estava conversando com a Luísa sobre um conhecido, né? Hoje ele é desencarnado e tal, que adotou também 2 crianças com problemas mentais, né? Os dois têm problemas. Sim. Os 2 têm problema. Quem assiste o America's Got Talent? Se vocês assistem, não sei se vocês lembram, mais ou menos há uns 2 anos atrás, teve um enfermeiro cantor que tinha 6 filhos. Parece que um era dele, os outros eram adotados e deficientes físicos. Não sei se vocês viram isso. Não. Nossa, uma história lindíssima. Eu até achei que ele ia ganhar concurso porque ele precisava do dinheiro para ajudar aquelas crianças. Mas, assim, de um coração. E ele era jovem, hein? Uns 30 e poucos anos. Mas adotou e o filho dele era paraplégico, o mais novo. Impressionante. Muito lindo. Pronto, falei tudo. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Então, mais alguém quer compartilhar alguma história? Quer dizer algo? Então, vamos. Su, tá por aí? Oi, tô sim. Vamos encerrar, então? Vamos sim. Primeiro, eu queria agradecer de novo, Luiz. Muito, muito bonita. E como sempre, didática. Adorei os personagens reais e os não reais. E aprendi de alguns que eu não sabia que era adotado. Não sabia de alguns que eram adotados. Mas, enfim, muito bom. Estou te devendo um maço de couve. Bom, gente, então tá bom. Vamos agora, então, né? Fechar os nossos olhinhos, concentrar aí. Como o Luiz colocou a musiquinha, quer dizer, foi a Carol? Quem que fez? Foi a Carol, né, Carol? Foi o Luiz. Enfim, eu tava, né, é sempre bom a musiquinha, eu falei, vou colocar também pra gente conseguir concentrar, tá? Então é isso, vamos fechar os nossos olhos, eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente concentrar. Espero que vocês estejam ouvindo. E mais uma vez, meus amigos, aqui todos reunidos para um aprendizado maior, para que possamos trazer os nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas, sempre essa paz,
calma, tranquilidade, clareza de pensamentos que as nossas reuniões proporcionam aos nossos corações. E sempre, sempre lembrarmos do agradecimento diário por estarmos aqui, neste mundo, ainda que de provações, mas uma oportunidade de aprender a cada dia. E com esse tema tão belo, a adoção, vamos nos transportar neste momento, meus amigos, colocar o nosso coração, as nossas melhores energias, nas crianças, nos orfanatos, nas zonas de guerras, nesses países que estão abaixo da linha da pobreza, as crianças moradoras de ruas, todas essas crianças, essa juventude que vieram com essas provações dolorosas. Vamos mentalizar cada uma delas para que o amparo chegue ao coração desses pequenos encarnados, a proteção, o amor, a serenidade, a fé e a confiança. Para todo desamparo físico ou moral, que o amor do Pai recaia sobre todos esses pequenininhos. Para aquelas famílias que já tiveram esse passo tão lindo da adoção. Para aquelas famílias ainda que pensam. Para aquelas crianças que já têm um lar. Mas para aquelas crianças também que ainda estão sozinhas neste mundo físico e material. Mas sabemos, Pai, que jamais estamos sós. Sabemos que tudo tem um propósito e que o amor é o nosso objetivo. Levai luz a todos aqueles que precisam neste momento, abençoar a casa de cada um, aos nossos corações, aqueles que já conhecem a grandeza do amor e aqueles que ainda vivem na escuridão. Mas de uma forma sabemos que somos, aos olhos do Pai, todos irmãos. Que Jesus abençoe esta noite e esse final de semana e que possamos ficar em paz. Que assim seja. Graças a Deus. É isso. Beijo para vocês. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luiz. Obrigada, Verinha. Foi ótimo. Obrigada. O microfone está desligado, Góis. Verinha está falando? Acho que ela vai ligar o microfone. Você desliga a gravação?